E aí, tudo bem? Está pronto para mais um capítulo da Bíblia? Porque eu estou com a minha Bíblia aberta aqui já, esperando você. Você deve estar no YouTube, deve estar no Facebook ou deve estar na TV Novo Tempo. E para nós é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nossa humilde sala, quando a gente pode conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E por que um capítulo da Bíblia por dia? É uma maneira que foi criada pela Novo Tempo, pela Igreja Adventista, para que você pudesse ter um plano de estudos da Bíblia. Não é nada novo, um capítulo da Bíblia por dia. Isso é uma coisa que qualquer um pode ter inventado. Se você tem um outro método, faça. O importante é ter o estudo da Bíblia diário. Alguns gostam de estudar temas, outros têm lá uns livrinhos que leem toda manhã alguma coisa, mas estudar a Bíblia é importante. Um capítulo da Bíblia, tirando as lições e fazendo disso a primeira coisa da sua vida, do seu dia. Não é? Estude a Bíblia, participe conosco aqui do YouTube. Aqui está o nosso endereço. Vá lá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as novidades. Vá também lá no Facebook, você pode ter diretamente ali na página TV Novo Tempo e pode assistir pela televisão de domingo a sexta, aliás, às 7 da manhã e sábado às 5 da manhã, né? 5h30 da manhã. Nós estamos estudando já a carta aos Hebreus, uma carta muito intensa, muito importante, para a gente entender as ligações do Antigo Testamento com o Novo, o Antigo e o Novo. Ela faz essa ligação do Antigo e do Novo, ela dá uma visão para os hebreus, para os judeus, de que eles tinham que deixar essas coisas cerimoniais e olhar para Jesus, que é o autor e consumador de fé, e o autor vai trabalhando aqui. Eu gosto de pensar que foi Paulo, mas há uma controvérsia bastante grande, não importa. O autor, não é? O autor aqui de Hebreus, da carta aos Hebreus, e ele vai trabalhando, ele fala nos primeiros capítulos, ele fala que Cristo é superior, é melhor do que os anjos, está acima dos anjos. Ele entende que essa é uma maneira importante e didática para o judeu entender o papel de Cristo e o seu papel. Não é judaizar o cristianismo, não é levar as leis para o cristianismo, as leis cerimoniais, não, porque elas acabaram em Cristo. E aqui o autor vai mostrar isso, elas acabaram na cruz do Calvário, tudo era sombra. E o real apareceu, Jesus apareceu. E é importante a gente entender isso também, porque essa questão do santuário, do sacerdote, da ovelha, do cordeiro, né, do sangue aspergido ali e tal, essas coisas são importantes entendermos, porque o Antigo Testamento não foi abolido. Nós temos que entender essa questão, que era a sombra daquilo que aconteceria com Jesus, ou da vida de Jesus, que eles passaram. Hoje nós temos Jesus, é uma nova dispensação, mas nós já estamos aqui no capítulo 4 e no capítulo 3, o autor fala um pouquinho sobre Moisés, e fala essa questão de Moisés é inferior a Jesus. Jesus foi maior que Moisés. Moisés era tido como o legislador, o iniciador desse movimento todo do povo de Israel, o iniciador do tabernáculo, não é? Ele fez um tabernáculo conforme o modelo que Deus mostrou para ele, e aí cristão que esse modelo havia no céu, ele viu alguma coisa parecida, não é? Com as adaptações necessárias à Terra, ao nosso planeta, ao pecado que está aqui, não é? Então, aqui no capítulo 4, ele trabalha um pouquinho nessa questão. No capítulo 3, digo melhor. E ele fala de um descanso, que o povo de Israel não entrou no descanso. Eles não acreditaram que podiam entrar em Canaã. Só recapitulando. Eles não acreditaram. Eles imaginavam que Deus devia fazer outra coisa. Eles não tinham nenhum interesse de tirar os gigantes lá, os que moravam ali. Então, eles ficaram rodando e morreram no deserto, e uma outra geração apareceu para assumir Canaã. Mas assim mesmo, Deus deu esse descanso. Isso pode ser entendido de diversas maneiras, né? O descanso da carga dos pecados, o descanso à entrada de Canaã também. Nós falamos um pouquinho disso lá no capítulo anterior, mas aqui ele vai falar do descanso propriamente dito. O capítulo 4 é o descanso. Então, começa lá no verso 1. Temamos, portanto,
que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, assim como foi deixada para o povo de Israel, e eles não entraram no descanso de Deus, porque não quiseram, foram desobedientes, então temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós... Então, assim, nós temos que entrar nesse descanso de Deus. E aqui ele vai fazendo um paralelo, porque é a mesma palavra que você pode encontrar, ou a raiz da mesma palavra para sábado, o descanso semanal sabático. Mas esse descanso aqui é um descanso maior do que esse. É um descanso que Deus dá ao seu povo. Como povo, vão descansar no Senhor, vão andar com o Senhor, vão obedecer o Senhor. Então, já que o povo de Israel falhou, eles não tiveram o descanso, então eles perderam isso também. Perderam esse descanso, e esse descanso foi dado agora aos da oliveira brava, lembram-se? Que foi enxertada na boa oliveira, para se tornar uma oliveira boa. Os gentis que agora estavam sendo incorporados à família de Deus, os novos judeus, os israelitas espirituais. Então são todos. Ele já falou isso lá no capítulo 1, falou todos, ele usava muito essa expressão, todos. Falou ali para Tito também, todos são merecedores da graça do Senhor, precisam da graça do Senhor, aliás. Então, verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, eles não seguiram, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E agora o verso seguinte, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, nós que cremos, podemos entrar nesse descanso. Podemos entender de duas maneiras, o descanso aqui e agora, mas não ainda, o descanso de estarmos no reino de Deus. Nós podemos estar já vivendo no reino de Deus, aqui. Lá no capítulo 11 a gente vai discutir bem isso daí, é bem interessante o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Mas então nós também podemos, entramos no descanso por aceitarmos a Jesus. Então cuidado, que pode ser que alguém não tenha entendido bem, queira voltar às práticas das leis cerimoniais. O descanso também é aceitar Jesus na cruz do Calvário, que eliminou todos aqueles conjuntos de regras e leis cerimoniais que apontavam para o templo, mas que apontavam para ele, o que eram feitos no templo e apontavam para ele. A sombra e o principal, o tipo e o antítipo. Jesus é o antítipo, é o principal. Então, no verso 4 diz assim, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera, e novamente no mesmo lugar, no Antigo Testamento, já em Salmos, aí está em Gênesis, mas já em Salmos, não entrarão no meu descanso. Ele faz um paralelo aqui. Deus descansou no sétimo dia. Então, é um paralelo, o descanso de Deus. Este mesmo descanso que Deus estabeleceu para um dia na semana, o sétimo dia, esse descanso é espiritual, o sétimo dia. E esse descanso que Paulo está falando, já que independe do sétimo dia. É alguma coisa maior. Você deixou as coisas passadas e encontrou em Jesus o descanso. Vamos lá. Mateus, 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esse é o descanso que Paulo está preocupado. Alguns não estão entendendo esse descanso. Os judeus não estão entendendo. Eles querem voltar às velhas práticas. Eles querem ser salvos pelas obras e não vão ser salvos pelas obras. De novo, verso 7, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foi declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que esse texto está aqui? Quando eles chegaram perto de Canaã, Deus disse, marchem, pode entrar. Aí está o descanso de vocês. Estavam lá, eram escravos, agora vocês são livres. Esse é o paralelo, o descanso. Escravo, livre. E o povo resmungou. Não, mas espera aí, tem homens gigantes lá, eles vão matar a gente, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E assim nós nos vemos, como gafanhotos. Então, perdeu o dia, Eles, tá bom, não querem entrar? Bom, podem ir para o deserto.
e 40 anos ficaram rodeando a terra, até que finalmente Josué os introduziu ali na terra prometida. Mas aqui ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz dizendo, entra no descanso, não endureçais o vosso coração. Isso serve para muita coisa na vida. É o descanso das cargas que eu levo, dos pecados que eu levo, das culpas que eu levo. Talvez esteja falando para alguma pessoa que abortou uma criança no passado e leva essa culpa. Entrega isso para o Senhor, não dá mais para remediar. Renda-se, entregue-se ao Senhor. Uma mentira, um roubo de alguma coisa que não dá mais para devolver, a pessoa morreu, não tem mais como falar. Entregue para o Senhor essas coisas. Não carregue as suas culpas, leve-as a Cristo. Leve a Cristo as tuas mágoas. Vai com Ele ter, vai sem medo de deter. Essa é a letra de um hino muito bonito que eu gosto bastante. Bom, verso 9 diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. É um convite que está permanente. Ele deixou de ser lá para os judeus, lá atrás, mas ele agora é colocado diante dos cristãos. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir, né? Ela tem força. E a última parte aqui ele diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está carregando um peso? Leve-o para Cristo. E não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Ele quer dar o descanso para você. E a minha oração é essa, que você sinta-se nos braços de Cristo, descansando na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia. Fique na paz de Cristo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.